O corpo lavado com... Essas são as bênçãos, né? A gente poderia dizer até que são as dádivas que nós recebemos, porque são trata de dádivas, privilégios e responsabilidade. Então essas três coisas, elas precisam estar na nossa consciência: dádivas, privilégios e responsabilidades. A verdade prática nos diz: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grande responsabilidade. Então a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Nós temos aqui também a leitura diária, né? Segunda-feira, Hebreus 10, 14. Uma única oferta santificou os que creem. Terça-feira, Hebreus 10, 12. O único ofertante suficiente para o sacrifício. Quarta-feira, Hebreus 10, 10. Uma única vez, o único sacrifício é a substituição do culto. Na quinta, Hebreus 10, 23. A necessidade da vigilância, para continuar crendo na promessa. Sexta, Hebreus 10, 35. A necessidade de confiança na grande recompensa. E sábado, Hebreus 10, 36. A necessidade de perseverança para alcançar a promessa. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo de número 10, versículo de 1 a 7, 22 a 25, que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Nós temos aqui também o objetivo geral, que é mostrar que a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. E temos também os específicos, os objetivos específicos. Número 1, saber qual é a dádiva da nova aliança. 2, apresentar os privilégios da nova aliança. 3, explicar as responsabilidades da nova aliança. Irmã Eliane, hoje a gente está trabalhando com o que aqui na lição da escola dominical, na lição 10? O que a gente está trabalhando aqui? A dádiva, privilégio e responsabilidade da nova aliança. Isso, a dádiva, os privilégios e a responsabilidade. Muito bem. Agora nós temos aqui diante de nós, porque essa é a tônica da lição. Esse é o ponto central que está aqui na lição, na nossa página 76. Ponto central: a nova aliança é uma dádiva divina que traz o quê? Grandes responsabilidades, né? Muito bem.
Aí nós vamos fazer a leitura aqui rápida da introdução da nossa lição de hoje. O autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. A sessão de Hebreus 10, de 1 a 18, é reservada por ele para lembrar e reforçar e concluir os argumentos anteriormente expostos sobre a singularidade e a eficiência da obra expiatória de Jesus Cristo. Então fala da singularidade e da eficiência de quê? Da obra de Jesus, né? Tendo feito isso, ele destaca inúmeros privilégios. A gente vai ver esses privilégios, né? Desfrutados pelos crentes, que só se tornaram possível graças à superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus, graças à mediação de Cristo, constitui o maior deles. Tá certo? O maior privilégio é esse, da nova aliança. Porque o acesso à presença de Deus, né? Mas ao mesmo tempo em que destaca as bênçãos da nova vida em Cristo, o autor também chama a atenção para as responsabilidades que derivam dela, né? Então, nós temos as dádivas, nós temos os privilégios da nova aliança, mas nós também temos, diante dessa nova aliança, grande responsabilidade. Se aquilo que foi comunicado, trazido por anjos e por homens, teve a sua devida importância, muito mais aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não é isso? É o que está tratando esse capítulo de número 10 da Epístola de Hebreus. Agora nós temos aqui 3 pontos principais, e esses pontos principais se aplicam exatamente a divisão da lição de hoje, que fala de dádiva no ponto primeiro, que fala de privilégios, e que fala também no terceiro ponto das responsabilidades, certo? Então fala, no primeiro ponto principal dessa lição, ele apresenta a dádiva. No segundo, ele apresenta os privilégios. E no terceiro ponto, ele apresenta o que? As responsabilidades da nova aliança. As dádivas da nova aliança, os privilégios da nova aliança e a responsabilidade da nova aliança, né? Então a lei, ela era boa, ela era santa, ela era exigente, mas a graça também é, e é até mais do que a lei, porque a lei, conforme vimos, a lei foi colocada em tábuas de pedra. A lei foi colocada em tábuas de pedra. Agora, na graça, a lei é colocada no nosso coração. Por isso que o escritor fala de uma pura consciência. Entendeu bem? Então vejamos que dádivas são essas. Número 1, uma única oferta. Número 2, um único ofertante. Número 3, uma única vez. Então essas são as dádivas. Foi aquilo que a gente recebemos. Não é verdade? Foi aquilo que Jesus fez por nós. Jesus, ele é a oferta. Ele é a própria oferta. No Antigo Testamento era diferente. Os sacerdotes levavam ofertas, levavam os sacrifícios para oferecer. Jesus é a própria oferta. Jesus é o próprio sacrifício. Não é verdade? É uma dádiva. Veja, o Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. Quantidade de animais mortos nessas celebrações impressionavam
Agora, uma coisa muito interessante que está escrito aqui é o seguinte, que os especialistas em cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam de ficar cobertos de sangue sacrificial até os tornozelos. Que coisa, né? Não é verdade? Nós vimos na semana passada que todas as coisas segundo a lei se purificava com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então os filhos de Eli, né? Ou melhor, os filhos de Eli não, os filhos de Arão, né? Os filhos de Arão se gabavam-se que ficava cheio de sangue, coberto de sangue dos sacrifícios até os tornozelos. Veja bem, irmãos, já aqui ainda nos diz, ele cita inclusive Flávio Joséfo, ele nos diz o seguinte: para o autor de Hebreus, esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Isso a gente já vimos, e isto é apresentado logo no capítulo 10, no versículo 1. Tem uma Bíblia a seu dispor aí para analisar. Então, já aqui em Hebreus 10:1, isso está bem claro, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, né? Então, isso a gente explicou já ao longo desse trimestre, né? Na visão tipológica, é assim mesmo: a sombra e a realidade. A sombra e a realidade. E nós vimos que a sombra, a gente só vai encontrar a sombra da imagem exata, ou das coisas exatas, no Antigo Testamento. A sombra você vai ver no Antigo Testamento. Moisés foi sombra, José foi sombra, a Páscoa foi sombra, a travessia do Mar Vermelho foi sombra. Tudo apontando para aquilo que havia de vir. A realidade, né? A realidade. Então, a lei, conforme explica aqui Hebreus 10, eu gosto muito disso, ao longo dos anos eu gosto muito desse texto e desse versículo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, daquilo que haveria de vir, e não a imagem exata das coisas. Ele continua dizendo: nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece cada ano, pôde aperfeiçoar-os, e a eles se chegam a Deus. Então, a lei, ela apresentava a sombra dos bens futuros. A graça apresenta a imagem exata das coisas, né? Então nós temos aqui uma única oferta. Na lei repetia-se as ofertas. Na graça, somente uma oferta foi oferecida. Um único ofertante. Veja bem, a oferta foi única, o ofertante também. Agora eu pergunto a vocês: quem foi a oferta? E quem foi o ofertante da nova aliança? Hein, meus amados irmãos? Olha só, não responde errado que eu estou gravando. Não responde errado não que eu estou gravando. Isso lá é para o meu YouTube. Quem foi a oferta e quem foi o ofertante da nova aliança? Quem foi? Quem foi a oferta? Quem foi o ofertante? Cristo. Cristo foi a oferta e Cristo foi o ofertante. Cristo ofereceu-se a si mesmo. Amém? Olha só, a oferta foi única. Olha, escuta aqui, está aqui. A oferta foi única. O ofertante também. Ok? Aqui, como já havíamos feito anteriormente, o autor destaca o ofício de Cristo como sacerdote rei. Este é o único diferencial
entre o sistema sacerdotal do leviticalismo e do cristianismo. Hein? Escute. Este foi o diferencial do sistema do leviticalismo e do cristianismo. Qual a diferenciação do sistema sacerdotal do leviticalismo e o do cristianismo? Qual era o diferencial? Vocês observam isso? Qual era? O leviticalismo é porque tinha essa oferta, esse sacrifício contínuo. Qual a diferenciação do sistema sacerdotal do leviticalismo e do cristianismo? Porque Cristo era sacerdote rei. Os sacerdotes do Antigo Testamento, do leviticalismo, eles não eram rei, eles só eram sacerdote. Jesus, como sacerdote rei, ofereceu a oferta e ainda sentou à destra da majestade nas alturas. Entendeu bem? Melquisedeque também era sacerdote rei, e Jesus Cristo, ele é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Amém? Muito bem. Então o autor destaca o ofício de Cristo como sacerdote rei. Este é o diferencial entre o sistema sacerdotal do leviticalismo e do cristianismo. A semelhança de Melquisedeque, aquilo que nós acabamos de falar. Cristo não apenas oficia como sacerdote, mas também governa como rei. Ok? E a terceira dádiva, qual é, irmão Fernando? A terceira dádiva? Qual é a terceira dádiva? Aqui está dizendo, uma única vez. Os sacrifícios da antiga aliança, do Antigo Testamento e daquele tempo passado, era por muitas vezes oferecido, e o texto está dizendo que eles faziam com isso, na repetição dos sacrifícios, a comemoração, de certa forma, pelos pecados. Entendeu bem? Mas Jesus Cristo não veio fazer com que o seu sacrifício fosse repetido. Jesus ofereceu uma única vez um sacrifício perfeito. Entendeu bem? Então não há necessidade de repetição de sacrifícios hoje. Hoje nós também oferecemos sacrifício? Oferecemos. A Bíblia vai falar que nós oferecemos sacrifícios de lábios que confessam o seu nome. O fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome. Né? Esse é o sacrifício que oferecemos na graça. A igreja, né? Nós como sacerdote também da nova aliança. Pois bem, aí nós vamos passar agora para os privilégios, tá? Que privilégios são esses? Citado na lição. Hã? De novo. Regeneração, adoração e comunhão. É isso aí, esses são os privilégios da nova aliança. A regeneração, a adoração e a comunhão. A lição está bem esboçada. A lição de hoje está bem esboçada. Agora, a santificação do antigo pacto se dava mais no aspecto cerimonial. Eu estou lendo lá embaixo, porque ele está dizendo aqui, no capítulo 8, o autor já havia contratado a antiga com a nova aliança, levando em conta o seu aspecto cerimonial e ritual. Tá certo? Os inúmeros sacrifícios e rituais jamais puderam produzir mudança interna. A gente já viu isso, hein? Durante esse trimestre. Que eu falei que, inclusive eu falei agora também, que na antiga aliança a lei foi posta em tábuas de pedra. Na nova aliança é posta na tábua do nosso coração. Entendeu bem? Na nova aliança é assim. Então por isso traz grande responsabilidade também, né? A nossa consciência, está na nossa consciência, os nossos deveres, as nossas responsabilidades diante de Deus. A santificação no antigo pacto se dava mais no aspecto cerimonial. Todavia, a grandeza da nova aliança
está na mudança interna. Onde está a grandeza da nova aliança? Na mudança interna, operada por meio, através do Espírito Santo. Agora, a adoração é o segundo privilégio. O primeiro é regeneração, essa mudança interna, regeneração, essa transformação. Aí depois vem a adoração. O autor sacro já havia destacado que a adoração na antiga aliança era imperfeita, porque poucos tinham acesso à presença de Deus. Entendeu bem? Então está aí a imperfeição da adoração, porque poucos tinham acesso. Só Moisés podia falar com Deus, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para oferecer. Hoje não. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Eu falei isso, foi terça-feira passada, aqui no culto de doutrina. Quando Jesus morreu, um dos fenômenos que ocorreu foi que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que todos nós agora temos acesso à presença de Deus. Antigamente só Moisés podia se aproximar e falar. O povo até mesmo dizia: rogue a Deus por nós, entendeu? Ofereça. O povo chegou para Samuel e falou assim: não esqueça de orar por nós. Aí Samuel falou: e conta-me longe de mim, que cesse de orar por vós. Entendeu bem? Então era do sacerdote essa responsabilidade, esse privilégio. Era do rei, do juiz, dos líderes, daqueles que tinham a chamada para tal coisa. Hoje não. Todos os salvos podem adentrar-se e entrar na presença de Deus, porque a graça de Deus e a morte vicária de Jesus na cruz nos trouxe e nos deu e nos concedeu o quê? Este privilégio. Por esse fato também é de responsabilidade mesmo. Por esse fato de a gente ter acesso direto ao Pai, que a gente tem essa grande responsabilidade. Também a grande responsabilidade, né? Temos essa grande responsabilidade também. Muito bem. E por final, a comunhão, né? O conceito de igreja como corpo, isso aqui é maravilhoso. Eu coloquei lá no meu status do WhatsApp, né? Porque tem muita gente que quer servir a Deus do seu jeito, da sua maneira, né? Não quer ser membro de uma igreja, quer servir a Deus do seu ponto de vista, e não é assim, né? Aqui nesse capítulo 10 está escrito, né? Não deixando de congregar. Não está escrito isso? Qual versículo? Não deixando a vossa... 25. Olha aí. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Entendeu? Porque a igreja, para ser igreja, ela precisa estar reunida. Entendeu? É o que está dizendo aqui, essa questão da comunhão, né? Aqui, ó. O conceito de igreja como corpo vivo de Cristo aparece no pensamento do autor de Hebreus. Embora o antigo povo formasse uma congregação no deserto, é verdade, ele não era uma igreja no sentido neotestamentário. A existência da igreja só se tornou possível depois do Calvário. Jesus falou: edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como igreja, escute isso, como igreja, os cristãos podem desfrutar da perfeita comunhão com Cristo e uns com os outros, como igreja. Isso é importante. Sem comunhão, olha isso, sem comunhão, sem congregação. Sem comunhão, sem congregação não há igreja. Ninguém consegue ser crente isolado ou sozinho. Não tem gente que tem esses conceitos? Não tem? Tem gente que fica em casa: não, eu estou servindo a Deus em casa. Não está servindo a Deus em casa.
Porque você serve a Deus na igreja. Lembrando, por exemplo, da igreja de Antioquia. A Bíblia diz sobre a igreja de Antioquia que havia profetas e doutores, a saber, e diz o texto sagrado, e servindo eles ao Senhor. Não é servindo eu ao Senhor, e servindo eles ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo, separa Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É na igreja.